Em ti mesmo. Este é um título assim bastante sugestivo, porque normalmente nós temos pouca tendência para pensarmos em nós mesmos, para entrarmos dentro de nós, porque os nossos sentidos eles puxam-nos assim todos para fora e nesse sentido tudo aquilo que chega até nós costuma ser, pela nossa observação, algo que vem dos outros e que entra em contato connosco mesmos. E esquecemos de refletir acerca desse pormenor que é nós mesmos. É mim mesmo, quem sou eu? Não é? E neste livro, Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz um acompanhamento de várias passagens do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, ajudando-nos a refletir acerca dos ensinamentos que Jesus nos deixou e os seus apóstolos foram espalhando essa palavra pelos vários povos e lá do outro lado, desse lado que é o mundo espiritual, onde o acesso à informação é mais clara, Emmanuel traz-nos então pequenas reflexões e hoje vamos refletir acerca de Em Ti Mesmo, lendo este capítulo do livro e depois refletindo um pouquinho acerca destas palavras e dos ensinamentos que Emmanuel nos traz. Então, Em Ti Mesmo, diz-nos: tem fé, tena em ti mesmo, diante de Deus. Em Paulo, aos Filipenses 14:22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer à criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter nas esferas das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vista à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, a laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o relativamente, porque se Deus tem confiança
em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo, diante dele. Então Emmanuel diz-nos assim, no mecanismo das realizações diárias, que afinal é o quê? O nosso dia-a-dia. Neste nosso dia-a-dia, não é possível esquecer à criatura, a todos nós, aquela expressão de confiança em ti mesmo. Portanto, a confiança nesse ser que nós somos. E aí está aquela particularidade que eu falava, de como é importante nós olharmos para dentro de nós e sabermos quem somos. Porque afinal, muitas vezes nós, vivendo com estes nossos sentidos, vivendo para o mundo, vivendo para as sensações que exteriorizam no nosso corpo, esquecemos de refletir quem somos em essência. Porque muitas vezes, muitos de nós, uma grande parte da nossa vida nem sequer tivemos a ideia, o pensamento de que seríamos algo diferente disto que está aqui. Um corpo que tem que acordar, precisa de se alimentar, tem que ser a sua higiene, tem um trabalho, aprende e que nunca vai morrer, porque a gente nunca pensa que um dia vai partir e vai deixar este corpo. Só quando pontualmente acontece assim uma situação que nos choca ou que nos toca assim muito proximamente é que nós nos lembramos disso. E nessa altura pensamos que, olha, se calhar acaba tudo, não é? Então tenho que aproveitar ao máximo tudo isto que aqui tenho. Então, esta importância que Emmanuel nos diz de olharmos para nós mesmos e que devemos manter na esfera das obrigações essa confiança em nós mesmos. Portanto, para confiarmos em nós mesmos, porque é que nós vamos confiar em nós mesmos? Será que nós temos assim alguma capacidade especial? Andamos por aqui, um bocadinho ao vento das circunstâncias? Ou será que existe algo especial em nós? A doutrina espírita e a espiritualidade que trouxe através de Allan Kardec o Livro dos Espíritos, explica-nos lá que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes de conhecimento consciente, mas que nós nascemos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que apesar de conscientemente nós não termos a noção do conhecimento que em potencial nos habita, dentro de nós existe esse potencial. Existe esse conhecimento que nós, oportunidade após oportunidade, isto é, vida após vida, porque nós temos muitas existências, muitas experiências que nos permitem precisamente vivenciar a vida de forma a nos permitirmos ir descobrindo esse potencial que nos habita. Essa imagem, essa semelhança, esse conhecimento que veio de Deus e que também está em nós. Então, se nós, ao termos este conhecimento, ao sabermos que nós fazemos parte de algo maior e que essa energia maior em nós existe, então nós podemos confiar um pouquinho mais em nós. Que se calhar é possível, nas dificuldades, nos desafios da vida, que surgem precisamente para que nós possamos empreender esse movimento de crescimento, porque normalmente quando nós estamos bem, se tivermos um dia quentinho, ao sol, debaixo do sombreiro, um gelado ou umas coisinhas fresquinhas para comer e estivermos ali, será que nós devemos preocupar em mobilizar-nos muito ou fazer assim algo para aprender coisas?
Não vamos estar ali descansadinhos. Temos tudo, está tudo tranquilo, tudo bem. Normalmente nós nos movimentamos muito quando tudo está bem. Então a vida traz-nos esses movimentos, traz-nos esses desafios, essas possibilidades de nós fazermos esse movimento, nos sentirmos um pouco desconfortáveis e, a partir daí, termos o impulso de procurar resolver as nossas dificuldades. E nessas dificuldades, Emmanuel nos diz que nós devemos confiar em nós. E depois ele diz assim: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Ora, precisamente aqueles que já conhecem estas promessas divinas, que são o quê? Que é essa capacidade que nós temos. Deus explica-nos e mostra-nos que nós temos em nós a capacidade. E se nós já tivermos essa noção, podemos mais facilmente empreender e esse poder que é relativo. Relativo porquê? Porque nós ainda estamos a caminhar, ainda somos bebés espirituais, crianças espirituais. Então ele é relativo dentro da nossa capacidade, do nosso conhecimento, que perante aquilo que é o conhecimento da criação, desse universo, dessa força que gera universos, cria planetas, cria galáxias, cria tudo. Claro que o nosso conhecimento ainda é mínimo, mas ele existe dentro de nós. Então, pelo próprio esforço, nós podemos prosseguir nas edificações definitivas com vista à eternidade. Estas edificações definitivas são o quê? São precisamente as aprendizagens que nós fazemos diariamente, através dos nossos desafios, que vão nos ajudando a descobrir essa força, esse potencial que existe em nós. E que a pouco e pouco, como quando se constrói uma casa, nós vamos solidificando os pilares da casa. E nós, com as nossas experiências, com os nossos desafios, com a descoberta daquelas forças que habitam dentro de nós, vamos nos fortalecendo, vamos aprendendo mais sobre nós mesmos, conhecendo os nossos potenciais, e então vamos edificando esse caminho no caminho daquilo que é a perfeição, que é um dia sermos espíritos conhecedores. Já Jesus nos dizia: vós podeis fazer o mesmo e mais do que eu. Porquê? Porque todos nós temos esse potencial. Jesus é um irmão que já caminhou há muito mais do que nós e já é um espírito construtor de planetas, capaz de coisas que nós nem sequer somos capazes ainda de imaginar. Mas ele próprio deu o seu testemunho, disse-nos que nós estamos nesse caminho, precisamente para que possamos sentir em nós que existe essa possibilidade, existe essa força dentro de nós, e para nos estimular a aprendermos, a buscarmos, conhecer e a crescer, aprendendo. Ora, os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro, que infelizmente acaba por ser uma grande parte da humanidade que vive no nosso planeta. Porque todos aqueles que só acreditam numa vida material, que não têm a noção da espiritualidade da sua vida, todos eles vão
viver desafios. E todos eles vão viver dores, mas não as vão compreender. E muitas vezes não têm a capacidade de desenvolver esse potencial como aqueles que já começaram a estudar, já começaram a se interessar, já começaram a despertar para a espiritualidade. Então vão andar um pouco à deriva. À deriva porquê? Porque não há justificativa, não encontram a razão para a dor que lhe aparece, para a doença, para a perda daquele ente querido que foi tão cedo, para as dificuldades que são tantas na vida material, mas não conhecendo, não sabendo do porquê, não compreendendo essa existência espiritual, vai a dar à deriva, com as dores e sem entender e perdendo uma oportunidade de crescer nesse caminho de edificação dos pilares da vida espiritual através da vida física. Naturalmente, diz Emmanuel, ninguém poderá viver na Terra sem confiar a alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Porque não há ninguém que possa fazer por nós o nosso trabalho, a nossa mudança, o nosso crescimento. Todos nós já quisemos mudar alguém, porque achávamos que aquela pessoa estava a agir de uma forma que a estava a prejudicar, que estava no nosso entender, não é? E todos nós já o quisemos fazer. Não acredito que não esteja aqui ninguém que não tenha já pensado em como eu gostava que ele ou ela fizessem diferente, e que se esforçasse, e que dissesse, e que falasse. Mas também já devem ter reparado que isso normalmente não resulta. Nós não conseguimos mudar ninguém por palavras, através do nosso exemplo, através da energia que nós criamos. Se for uma energia verdadeira, se nós agirmos de acordo com aquela que são as nossas palavras, e se não for como o ditado que diz, palavras levas o vento, não é? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Se efetivamente a nossa ação for uma ação verdadeira, a energia vai tocar o outro. E essa é a diferença entre aqueles seres que se chamam seres especiais, os mestres, que de alguma forma já passaram aqui na Terra e que passam algumas vezes junto de nós, e que são pessoas pelas quais nós somos capazes de reconhecer precisamente por isso, porque a sua energia é especial. Nós sentimos-nos diferentes quando estamos junto deles e sentimos que existe ali uma verdade, uma ação. E por vezes essa energia, essa sensação que eles nos trazem, ajudam-nos a questionar e às vezes ajudam-nos a dar esse passo e a pensarmos, ok, se ele consegue assim, se calhar também dentro de mim eu posso conseguir, eu posso me esforçar, eu posso me transformar. E então essa, se calhar, é a única forma, pelo exemplo, pela nossa energia, que nós temos de mudar alguém. E continua Emmanuel. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Claro, se Deus nos criou, Deus criou o universo, os universos. Como é que Ele não pode tudo? Ele, efetivamente, pode tudo. Mas não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança
do Filho, que somos todos nós. Portanto, Ele não nos criou como marionetas, Ele criou-nos como oportunidade de nós fazermos a nossa parte, de nós termos mérito. Todos nós gostamos de realizar coisas, de construir. Se calhar aqueles mais velhos não são capazes de se lembrar, ou até se lembram de quando eram pequeninos, na escola, ou naquelas aprendizagens daquele trabalho, quando a primeira vez conseguimos realizar algo que nos enche a alma, nos traz alegria, nos traz vontade de celebrar, não é? Todos nós gostamos assim de crescer. E Deus, naturalmente, deixa-nos essa possibilidade de nós, seus filhos, realizarmos. Pois um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Portanto, nós temos a oportunidade e temos o mérito de fazer a nossa parte, de evoluir. E então deixa-nos, Emmanuel a pergunta, então por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Este ou aquele trabalho justo, afinal é o quê? É esta nossa vida, este nosso desafio. Porque se nós temos infinitas existências, não é? E em cada existência eu gosto de pensar que nós somos como um ator, uma atriz, um personagem no filme da vida, que viemos num contexto, numa família, num determinado país, numa determinada sociedade, com um caminho para desenvolver, um determinado tipo de trabalho, de estudo para fazer, seja o cuidar de uma família, seja o trazer descobertas novas para a humanidade, seja o cuidar da terra, dos animais, da natureza. Cada um de nós traz a sua missão nesta vida, traz o seu propósito. E então vem a pergunta, então porquê é que nós ficamos indecisos na nossa vida? Precisamente porque precisamos entrar dentro de nós e nos conhecermos. E esta oportunidade que cada um que aqui está nesta sala tem de tomar contacto com a espiritualidade, com o centro espírita, com ensinamentos que nos ajudam a conhecer o porquê da vida, que nos ajudam a entender qual o caminho que temos a fazer, que trazem espaços como estes em que nos podemos fortalecer, podemos receber energias que ajudam a transformar as nossas emoções, nos acalmam. Os ensinamentos ajudam-nos a compreender e a nos dar ferramentas e forças para transformarmos a forma como olhamos para a vida, como vivemos a vida. Muitas vezes aqui conseguimos receber o auxílio para cuidar, para curar, seja o nosso corpo físico de doenças tantas vezes graves, que desaparecem e que também são um estímulo para nós percebermos porquê, não é? Fazemos essa questão. As coisas não acontecem por acaso. A nossa essência está cá para crescer, para desenvolver. Então, passa sempre por cada um de nós
o passo para a transformação. E essa transformação vai-se fazer através do autoconhecimento, de nos conhecermos, de conhecermos o funcionamento do nosso ser, dos nossos poderes, dos nossos potenciais. E nas várias existências teremos a oportunidade de ter muitos conhecimentos acerca de todas as matérias. As nossas existências são imensas. Nós vamos poder aprender sobre tudo, para um dia sermos espíritos luminosos, construtores, quiçá de planetas. E também estamos aqui para olhar para o outro. E se nos recordarmos que Deus nos criou a todos, não é? Então a todos não é só a mim, não é só aos meus familiares, não é só aos meus amigos, é a todos. Por igual, na mesma condição, e todos nós temos o mesmo potencial. Embora muitas vezes nós olhemos para aqueles que achamos que não são tão filhos de Deus como nós, porque fazem coisas com as quais nós não concordamos, e deixamos de os considerar nossos irmãos. Então esse também é um ponto muito importante. Conhece-te a ti mesmo, e ao te conheceres a ti mesmo, tu vais te reconhecer no outro. Porque todos nós viemos do mesmo lugar e todos nós vamos para o mesmo lugar. Cada um fazendo o seu caminho, cada um ao seu ritmo, mas quanto mais nós formos capazes de, em nós mesmos, acumular esse autoconhecimento, esse conhecimento e aquilo que se pode denominar de a prática do bem, que é, como Jesus nos disse, fazer ao outro aquilo que queres que façam a ti mesmo, não é? A fraternidade, o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento da vida. Então, em ti mesmo, em cada um de nós mesmos. É esse o convite. E é esse convite que, num momento como este que vem agora a seguir, em que vamos receber a energia da espiritualidade que se faz sentir aqui presente, que alguns se calhar sentem de uma forma mais intensa, alguns conseguem ver, outros conseguem ouvir, outros simplesmente ainda não estão tão dentro de si mesmos que o consigam de forma mais ostensiva, mas muitas vezes pelos resultados que a experiência neste espaço lhes traz na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, nas suas emoções. Cada um de nós sabe que aqui é um lugar especial. E para melhor podermos desfrutar deste lugar especial e do convívio com a espiritualidade que aqui está, em ti mesmo, em nós mesmos. O convite para entrarmos dentro de nós. Então eu convidava que cada um pudesse assim pôr-se mais à vontade, respirar, sentir o corpo, soltar-se um pouquinho e fazer assim uma entrada dentro de si mesmo, sentir, trazer a respiração para dentro de si, talvez fechar os olhos para não se perder naquilo que é o exterior. E nesse movimento da respiração, talvez nos pudéssemos permitir, ao soltar o ar, ir assim soltando o nosso corpo.
soltando qualquer tensão, soltando o peso no pescoço, nos ombros. Soltando os braços, soltando as mãos, inspirando, sentindo e soltando o ar. Podemos ir deixando a tensão, o peso e começando a perceber que podemos estar mais serenos, mais tranquilos, observando também as pernas, os pés, nesse movimento de entrarmos dentro de nós. E continuando assim nesse olhar, nessa forma diferente de observar o nosso ser, eu convidava a que pudéssemos pensar no nosso coração, sentir até talvez essa zona do coração, que talvez possamos sentir, mesmo que de forma ténue, o ritmo do nosso coração. E talvez possamos até sentir gratidão por esse coração que nos acompanha desde os tempos em que começou a pulsar na barriga de nossas mães. E que vai estar connosco até deixarmos este corpo. Então podemos sentir gratidão por todos os sentimentos amorosos, de cuidado, de paz, de alegria, de ternura, que o coração de cada um de nós já viveu. Aí no coração onde habita essa energia divina, esse potencial divino que nós desejamos cada vez mais receber de forma consciente em nós. E que com este sentimento de gratidão, de ternura, de cuidado a nós mesmos, nós podemos abrir esse portal e permitir que de forma mais consciente, agora, neste momento de prece que a nossa irmã vai fazer, possa essa ligação se efetuar e trazer a cada um de nós aquele conteúdo que for o próprio para o nosso momento aqui na Terra.